Bom, vamos lá. Eu entendo as críticas ao Ramon, né? Porque elas fazem muito sentido pra mim e eu vou dizer mais ou menos da minha visão o que eu achei. Quando o Bruno Henrique porque antes do Bruno Henrique ser expulso era um jogo, virou outro depois que o Bruno Henrique foi expulso, né? O que às vezes não acontece, porque normalmente, quando um jogador do seu é expulso no primeiro tempo, normalmente o técnico tenta segurar com o que tem ali e depois ver o que faz. O Felipe Luiz pensou completamente diferente. Ele decidiu na hora que ele iria tirar o Gabriel, porque tirar o Gabriel era correto em qualquer ocasião. Por quê? O Gabriel... Então não botava ele em campo. Pô. Não, calma. Qual é? O Gabriel não é um cara que vai marcar. Você tendo um a menos... As duas coisas, atualmente tá os dois, né? Ele não vai marcar, não vai recompor do jeito que o Bruno Henrique, por exemplo, recompõe. E você tá com menos um, todo mundo tem que recompor mais. Aí Então, ficaria com menos 2, né, no caso. Então, assim, pra mim, o que normalmente se faria você tiraria o Gabriel, ou qualquer outro jogador, tá? Não precisa ser necessariamente o Gabriel, mas eu acho que o correto seria, e botaria ou o Plata ou o Michael, certo? Que são caras que vão voltar, vão fazer Estavam ali e vai disponíveis ter... pra esse jogo? Tava os dois. Tava no banco. Sim, o Plata entra depois. Tava no banco os dois. E ele não faz isso, ele tira ele e bota o Fabrício e o Bruno. Quando o Felipe Luiz faz isso, ele dá um recado para o Ramon. Ele fala, olha só, o meu jogo agora é esse. A gente tava achando que o Felipe Luiz ia ficar só o fim do primeiro tempo desse jeito, e na virada ia dar uma mexida ali pra... Não foi isso que aconteceu. Só que, além de ter feito isso, você fica imaginando, sei lá, ele vai botar o Arrascaeta enfiado mais pra dentro. Não. Pô, não, é o 0x0. O meu jogo é o 0x0. Simeonismo é isso aí. E é isso aí. Porque aí você de longe... Eu falei, cara, isso é muito arriscado. Você vai ficar tomando pressão mais de uma hora, a chance de tomar um gol é enorme. Só que o cara tá ali. Ele leu o jogo. Ele leu o que tava acontecendo na frente dele. Ele viu a situação dos jogadores do Corinthians, porque é a questão. Ontem, e aí, claro que no campo ali o cara vai ter uma visão diferente da gente, e o cara que tem experiência... E ele é o Felipe Luiz, e a gente é a gente? Tipo, ele poderia ter notado já que, porra, o Yuri Alberto tava numa noite técnica ruim, o Garro não tava conseguindo desempenhar, o Romero e o Thales Magno, né? Ele não estavam num dia ele confiou bom. no poder da defesa dele. Sim. Ele confiou nisso e confiou que ele ia conseguir anular e o Corinthians não ia Felipe criar. Oni, né? Ele fala na entrevista e fala, cara, eu fiz aquilo com o objetivo de entregar a bola Dá pro a bola pro Corinthians né? pra ver Sim. o que eles iam conseguir fazer. E não conseguiram. Então, assim, quando o jogo foi avançando, ele foi vendo que não tava sofrendo, ele foi mantendo. Não, né? a gente também não sabe como foi o dia a dia de treinamento nessa data FIFA, que com certeza foi treinado um jogador a menos, né? Não, eu acho que tem foi isso, treinado, com sabe o que certeza. também? Final do jogo, pressão. O Fabrício Bruno, eu acho que ele já ia entrar em algum momento. Aham, tá? Porque assim, você fez 1x0, por exemplo, final do jogo, 30, 15 minutos, toma um zagueiro a mais. Eu acho que, tipo, claramente foi treinado, mas a ideia dele foi, tipo, foi o que você falou, Dava. O Gabigol não vai conseguir ficar correndo aqui, não vai me ajudar na marcação. Sim. É melhor ter 3 zagueiros e meus 2 laterais subirem. E ele conseguiu, porque o Wesley encheu o saco Não, o Wesley na lateral fez uma direita, baita cara. partida, o Wesley, Correu tá? pra caramba, foi e voltou pra caramba, fez uma partida. Porque o Gerson também, ele soltou mais o Gerson Sim, aí. sim. ele consegue soltar e segurando o o pulgar, negócio é que, assim, quando o Felipe Luiz faz a substituição, esse era o momento que o Ramon tinha que fazer também. Também, Ele tinha que falar, você vai meter esse Então louco? vamos pro jogo. Então tá bom. Vem mais um cara na Vamos área. de maluco, vamos de exato. maluco. Quer Pedro botar o Raul, zagueiro, vamos botar os foda-se. atacantes e Isso, vambora. era isso, porque você ia dar uma resposta. O que tinha? Tio Giovanni, Centroavante alto. não, Centroavante não tinha, né? Tio Giovanni, né? Ele Tinha podia ter colocado o só Giovanni logo de Giovanni, cara. tinha mais, Não, de alto só... Pedro Raul... Pedro tava no peraí, banco? né? Não, tinha disponível. Tinha. Não, mas tem que Não, pode nem ter o cara disponível. Não, eu entendo, não vai nem usar concordo, o mas uniforme, não irmão. pode nem tá aí. Não, mas- Ele estava lá, presente. Mas aí, eu ver sim, aqui. tava. E aí mas aí o Ramon não faz nada. Talvez ele achou a com a mais, vamos ver Ah, aqui. tinha o Hernandes. O Hernandes, o Tinha o atacante, Hernandes Hector. também. Esse aí Não, mas também. é pra, Mas aí é pra você pode brigar, pegar John. É pra um brigar na bagulho. área. Pois Sei é. lá, viu, E, então, É, como, porque o Pedro Raul não tava no banco, não. como Hector houve essa resposta? E o que bom, cara. acontecia? Hector Mas a bom, gente Dava. falava. Hector bom, é o Bonilha. É o Bonilha, exato. A Ou gente tava Salamanca. falando, né? A gente tava falando que o Flamengo, o que acontecia? E esse que é o desespero pra quando você pega um time que tá querendo se defender, pro outro time que tá querendo atacar, o desespero é esse, que o Flamengo, quando conseguia botar a bola no chão, caralho, gastava muito tempo. Tipo, o Gerson ficava com a bola, rodava, passava o Wesley, vinha pra cá, não tal, não sei o quê. Então, ainda... Ou sofria falta, ou ia pra lateral. Então, o Flamengo fez esse jogo e soube fazer. E outra coisa importante disso também, que eu acho que é interessante, que o Felipe Luiz, ele muda toda a tática do time assim,
e o time inteiro abraça, pô. Por isso que provavelmente foi bom. é uma parada treinada. Tipo, Sim. ó, estamos Se com deu um a merda aqui, é menos, isso que a gente vai a fazer. proposta vai ser essa. Se eles estão com a menos, a proposta vai ser Sim. aquela. E aí, assim, você vê, o Gerson, A, B e C pronto o Gerson antes, conseguia chegar no ataque e tal, e não tinha ninguém. O Wesley, teve às vezes que o Wesley tinha que pegar e driblar geral pra ver se conseguia alguma coisa, porque Ou não bola fazia. pra ver se consegue Mas escapar. Eu tinha, achei não que ele tinha só mesmo. segurou demais o Arrascaeta. Também acho. Eu achei que ele poderia ter Eu acho que, na botado o verdade, Alcaraz e depois foi antes. falado que o De La Cruz tava muito mal no joelho, Não, e jogou no é, sacrifício. tava cansado, Aí- né, também. Não, ele tava com dor no joelho o jogo inteiro, jogou no sacrifício, e aí botou o Alcaraz. E o Alcaraz eu acho que foi muito importante pra esse jogo também, porque o meio de campo do Flamengo não ia aguentar sem esse cara, e esse cara entra, o cara é um touro, maluco. Ele ia aguentar muito, mas ele atazanou, briga também. ele briga muito, então ele foi muito bem, né? O Gerson foi de longe o melhor, né? Assim, o que o Gerson tá fazendo essa temporada. E detalhe, o Gerson... Posso acrescentar, porque você tá falando duas coisas? Mas assim, cara, realmente, você tá do estádio, você vê umas paradas que a TV não mostra. Aham. E eu concordo, o Gerson é pica mesmo. Quando ele quer mandar no jogo, ele manda, joga muita bola. Mas, cara, eu vi um Arrascaeta ali se matar em campo, cara. Só que ele tava se matando em campo, é claro, não é a dele. Sim. Não é a mas dele tá. correr atrás de atacante, não é a dele marcar. Mas pra situação do jogo, Sim, eu também acho. o Arrascaeta ele tava podre, mas tava jogando muita. Podre de Tava. cansado, né? Mas tava jogando Não, jogar, muita tentava bola. carrinho, partia pra cima. Ele tentou, mas o Arrascaeta também tava. Tanto que melhorou depois que o Alcaraz saiu. E eu acho que o Felipe... Aí eu achei que no segundo tempo ele demorou pra mexer. Ele demorou pra botar... Ou eu preferia ter colocado o Michel, mas ele botou o Plata. Mas tinha que ter, tanto que o Plata fez o que ele tinha que fazer. Segurar a bola no ataque. Ele conseguia partir, segurava lá, não sei o quê. E foi o que ele fez. E o Alcaraz foi muito bem no meio campo também. O negócio que o Felipe também, e aí talvez seja a inexperiência, tá? O quê? Que o que estavam falando durante a transmissão é, cara, o Felipe já parou 2 vezes. E ele só trocou 2 jogadores. Então, tipo, tinha esse momento. Entendi. Tá ligado? Você pode trocar 5, mas só pode parar 3 vezes. Sim. Ele parou uma no Fabrício Bruno, só fez uma substituição. Aí, tá ligado? Então teve essa situação também. Eu acho que o Verdade. Flamengo nem fez as 5. Eu acho que fez 3 ou 4 no máximo. Então teve essa situação também. Mas e saiu depois, muito interessante isso. O Gerson, antes do jogo, o departamento médico do Flamengo falou: o Gerson não vai jogar hoje. Ele acordou gripado com febre fudido. Eles deram na veia dele um coquetel de uma caralhada de remédio e ele foi pro jogo. Que Vai. loucura. The Flu Game? Hã? Meteu o The Flu Game do Não, Jordan? E igual o David Jones aqui ontem também. É. Não tava preparado pro jogo e Meteu veio. The Eu não Flu tá, Game, mas né? Manda, por favor. O Zina mandou: boa tarde, amigos. Vejo vocês desde moleque. Na hora em que o Felipe Luiz tira o Gabi, ele dá a bola pro Corinthians porque sabe que o Corinthians é nulo com a bola no pé. Eles fecharam os contra-ataques e isso acabou com o plano de jogo do Corinthians. O time é pobre taticamente e sem contra-ataques. Eu concordo com ele, mas eu discordo de uma coisa. De que ele atrapalhou o esquema tático, porque do final ali não tinha esquema nenhum tático. Foi um bumba meu boi. Falamos, o que a gente pode fazer agora? Meu irmão, vamos tacar todo mundo. Você viu a escalação que termina no Corinthians? Não reparei. Você viu? Não, eu tava vendo aqui agora, inclusive. Cara, Quer que salada. fale? Eu falo Fala pra aí. você. Fala aí. Fala a escalação. Terminou com Hugo Souza. Eu não vou falar que tem um lateral, tá? Então eu vou botar 3 zagueiros. 3 zagueiros, que é Félix, André Ramalho e Matheus Bidê. Bidu. Bidê. Bidu. Aí, Carrilho. Aí saiu, ele tirou o Charles e o Martínez. Aí ficou Carrilho, Coronado, Garro e nosso querido Giovani, Pedro Henrique e Yuri Alberto. E Romero. Ou seja, Caramba, o Romero não saiu, eu achei que o Romero tinha saído. o time termina numa salada de fruta total. Ele tirou então, assim, um lateral, um zagueiro, 2 volantes e um atacante. assim, o time que foi a campo ainda tinha ali uma estratégia de tentar algo. Quando vai expulso, isso que é essa bronca. Quando o Flamengo tem um expulso, é que o cara se dificulta. Então eu não entendo isso. Pô, eu tenho um a mais, eu tenho um bagulho a favor. O que eu posso fazer pra acabar com a minha vantagem? Pois é. Foi exatamente o que ele fez. Assim, mas ele falou que deu a bola e foi, mas assim, isso também não deixa de ser uma tática arriscada, porque Claro que é um arriscado. escanteio Foi o que eu ali, falei, se o sim, cara acha um gol de uma cabeça, tal. muda tudo, pô. Mas é aquele negócio, né? Eu acho que o que acontece? O Flamengo se defendeu com jogadores tecnicamente bons, né? E altos e rápidos. Altos, e assim, o Pulgar numa noite muito feliz também, porque o Pulgar ficou ali na contenção muito bem, assim, o meio do Flamengo, o Corinthians não conseguia chegar pelo meio de jeito nenhum, e aí pelas pontas tinha dificuldade também, porque o Romero, né, tava mal, e os laterais não estavam passando muito bem, então, tipo, foi uma... E eu também notei, Crazy, eu vejo isso porque eu vejo isso no Flamengo em alguns momentos da temporada também.
Eu sei que você falou esse negócio da questão física, mas eu acho que a questão física pesou, entende? Porque erros técnicos bobos de jogadores que não cometem erros é muito, às vezes, a O questão erro de física. passe, essas Erro de passe coisas. bobo Mas e tal. eu não isento que possa ser Aham. também, mas não pode ser o principal motivo. Não, claro. Sabe? Cansado por cansado, todo mundo deve estar cansado Sim, pra caramba. claro. Né? Agora, não tem E, como, pô, cara. teve 2 semanas aí Não pra tem descanso, como, pô. cara. Porque o cansado por cansado, pô, você tá com a mais. Na prática, você tem que fazer os caras correr mais do Flamengo. Não você se cansar mais do que Não, os caras e do aí Flamengo. eu não sei do estádio, John, mas daqui, vendo pela TV, parecia que era o Corinthians que tinha um a menos. Não fazia nenhum sentido. E muito pelo que fez, muito pelo desespero dos jogadores em campo. Ó, na semana passada eu falei aqui um negócio pra vocês, que é aquilo mesmo. O Corinthians é um time que não tem emocional quando está vencendo. Quem dirá quando se precisa fazer um gol. É. Então, quando se precisa fazer um gol, o time se destruiu, cara. Eles não Total. sabiam o que fazer, E foi então um pouco toca a bola do pra Atlético cá. Paranaense. Sabe quando Exato. toma o gol e apaga? É, o Corinthians ele deu uma E desligada. que foi contra o assim. Internacional É. já. Você já teve visões disso e agora Verdade. contra o Flamengo se confirma. O Corinthians não tem emocional pra virar a partida ainda. Pode ser que, sei lá, com mais treinamento, que não tem tempo, que daqui a pouco, É. se der mole, a gente vai pra B. Então, sabe, é um time sem preparo emocional, um time que não consegue desenvolver, não consegue. Se você tá ganhando, você não tem emocional pra segurar. Se você tá perdendo e precisa buscar o resultado, você não tem emocional. E a gente tá falando de jogadores que ganham muito dinheiro. É. Mas se você for ver bem, olha só que louco. Eu tava em casa lá e eu fico pensando nas bobagens. O Corinthians realmente, porque a galera Criando fala, nossos mundos, né, John? fico cá eu pensando com meus botões aqui. Mas o Corinthians tem jogadores caros, não tem? Claro. Tem. Coronado, né, cara? Porra. Garro, Yuri. Yuri, são jogadores caros. Mas o Corinthians não tem em seu elenco nenhum jogador cascudo. Nenhum. Talvez o Memphis seja esse cara que tem uma experiência forte. Tem. O Carrídio tem uma experiência forte. Agora, vamos escalar o time do Corinthians? No gol, tá bem. Sim, Hugo. Nenas. Fagner. Tem. Não, experiência. joga, né? mas não tá Mas tem jogando. experiência. E Tem fez experiência. biquinho, soube do biquinho? Quero que esse cara se Não, dane. calma aí que você vai gostar dessa. Não, pera aí, vai fazer Não, biquinho. Olha aqui, Olha o ó. biquinho. Insatisfação de alguns jogadores do Corinthians com Ramon Dias e Emiliano é Vaza, grande. então, vá pro inferno. Fagner e Igor Coronado são alguns dos insatisfeitos. Vaza. O lateral direito, inclusive, atenção, ficou extremamente irritado de não jogar. E ver Giovani, que é atacante, entrar no lugar de Mateuzinho pra fazer lateral ontem contra o Flamengo. Achou que ele que tinha que entrar. Aí o Fagner agora bota até o filho pra ficar fazendo Pô, polêmica. mas não é possível, pô. Juro que o papo dele é, galera, se eu entrasse, eu resolvia. Foi isso que ele disse. Não, o papo do Fagner é o mesmo eu cara. entendi isso. O papo do Fagner é o cara que tá aqui na sua frente, aí você vira as costas, ele vai dar entrevista falando mal de você na TV. É o que ele já fez várias vezes, esse aí daí é o grande ídolo de uma parte da torcida. Então não quero nem falar desse cara aí. Tá achando ruim, meu irmão? Pega tuas trouxas, ó, e vaza. Vaza. Mas aí, O Mateuzinho. mesmo pro Coronado. Mas enfim. Mateuzinho Hugo, Kaká. nada de experiência. Mateuzinho, é jovem ainda. E gosto. Pra mim é titular do Corinthians, tá? E é um dos poucos aí que a gente ainda pode falar. Que foi achincalhado e tá dando a vida. Félix Torres. Gustavo Henrique. Ah, Teve uma passagem no Santos. É Tá, isso aí. teve uma passagem no Santos, mas. Não. E depois nada. Beleza. Aí na esquerda, Bidu. O André vou Ramalho tem um continuar. pouco de experiência, jogou André fora. Ramalho jogou fora. Bem, mas não é aquele cara cascudão, não. vencedor da porra toda. Não é o tem. cara que você vai olhar para quando eu estiver aqui na dúvida. Aí você né? pega o meio de Bidu. campo do Corinthians. Martinez, André Ramalho. O Bidu a gente já falou, também não Charles. tem. Que era a reserva do Cruzeiro, o Bidu, Charles. gente. Vamos lembrar que o Bidu tá bem, mas era a reserva do Cruzeiro, não tem. Aí você pega o Charles, que veio da Dinamarca. Dinamarca, né? É, Dinamarca. Nem tem futebol lá? Calma. Não tem, pô. Calma. Temos correspondente. Aí, lá, aí não você tem pega- essa. Calma, cara. Aí você pega o nosso ataque. Olha a loucura que eu vou falar. Sabe quem que é o cara com mais casca do nosso ataque? Angel Romero. Então o Corinthians tem jogadores caros, mas não tem jogador cascudo. Você pega o outro lado, tem. O Flamengo tem quantos cascudos lá? Gerson, monte. Rascaeta. Bruno Os caras Henrique pra Cruz, caralho. Bruno Os Henrique, caras estão falando que é De La O próprio Sus. Rossi. todo De La mundo ali. Sus. Então fica no assim, departamento tem coisas para se analisar. Tirando Jesus. todo o contexto financeiro, Não, situações de zagueiros, clube, pô. tem os times também, cara. Então, o Corinthians tem jogado, galera, mas joga com os caras caros. Mas só grana, velho. Bobo é quem? É quem paga. Não é quem cobra. Mas não é? isso que você tá falando é uma coisa que o próprio Felipe Luiz falou também, que é justamente isso. Ou seja, assim, ele acreditou, jogou responsabilidade pros caras, os caras tancaram, pô. Sabe? E o Gerson falou, quando o Bruno Henrique, né, eles falaram depois, né, quando o Bruno Henrique foi expulso, ele ficou bolado e tal, ele postou um pedido de desculpa, porque foi ridículo, não ter cabimento, ia fazer o que fez. E dos jogadores falando, fica tranquilo que a gente vai correr pra você, sabe? E os caras correram, pô. Os Correram caras mesmo. fizeram, né? E aí aquele negócio que a gente pede, concentração, foco, olho na porra da bola e tal, e o Flamengo teve isso ontem. Não diga quando não tem, né?
E ontem teve, é o que eu sempre falo. Na Copa do Brasil, não. Eu não tenho que reclamar do Flamengo na Copa do Brasil. Não tem. Passou diversas adversidades complicadas. Palmeiras, Bahia e Corinthians. E passou, sabe? Fazendo um futebol sério, comprometido. E foi o que... E tá aí, tá na final. Então na Copa do Brasil não tem que reclamar. E vocês perceberam que o Dava enfrentou todos da mesa aqui, né? Em É verdade, vai ter. Em sequência. Exato. Vou vingar vocês, meus amigos. Vou vingar vocês. E só uma observação, né? Que a gente sempre fala a questão de decidir em casa ser importante. Eu também acho. Mas a gente tá vendo essa Copa do Brasil que isso não tá fazendo muita diferença, né? O Flamengo decide em casa decide fora contra o Palmeiras, passa. Aí decide em casa contra o Bahia, passou também. Aí decide fora contra o... Aí o Galo e o Flamengo decidem fora com o placar mínimo do jogo de ida. Sim. E também passam. Então, assim, É difícil. né? Eu acho assim, eu acho que você não fazer gol em casa, você não ganhar em casa, porque, aí realmente, é porque né? se tancaram em casa, Sim, né? Essa mas também aí é foi placar bagulho. mínimo, É. né? Não ganhar em casa, aí eu acho que você tá com um problema muito grande, né? Agora, ganhando em casa, mesmo se for placar mínimo, você tem condições de ir.